E aí galera, aqui é o Casal Geek, aqui é a Lohana. E eu sou o Matheus. E hoje é um dia muito especial, hoje é sexta-feira 13. Madrugada da sexta-feira 13, na verdade, né? É. Tá gravando na sexta-feira 13 mesmo. E a gente resolveu trazer aqui pra vocês um especial sexta-feira 13. É um especial de sexta-feira 13 gravado numa sexta-feira 13 sobre o filme Sexta-feira 13. Com 13 curiosidades sobre sexta-feira 13. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever caso você não seja inscrito, né? E se você já for inscrito, dê uma conferida pra ver se vocês continuam, né? Porque às vezes o YouTube dá uma bugada. E já deixa aquele like, né? Que ajuda demais a gente aqui pra poder estar trazendo cada vez mais conteúdos, né? Pra vocês e tal. E também ajuda a gente a saber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, a primeira curiosidade que eu trago aqui pra vocês é o faturamento de sexta-feira 13, né? Que foi espantoso em vista do quanto eles gastaram pra produzir o filme. Eles gastaram 550 mil pra produzir esse filme, enquanto eles ganharam 59 milhões de dólares. Pois é, cara, foi realmente uma produção bem pequena ali, né? O custo foi bem pequeno. Praticamente o Cunningham, ele ganhou na Mega Sena. Porque acho que eles nem acreditavam, na verdade, quando eles começaram a criar o filme, que ia ser esse Não, sucesso. eles não acreditavam. Na verdade, o Cunningham, que é o produtor do filme, Sim. ele falou que estava tendo problemas financeiros e que estava tentando alguma coisa para conseguir bancar a família dele, porque ele não estava conseguindo. E esse filme foi numa época que estava tendo a crise de 1970 nos Estados Unidos. Sim. Então estava muito complicado com essa questão de desemprego e financeiramente o país. Então o Cunningham, ele tentou ali um golpe de sorte, né? Sim. Fazendo Sexta-feira 13. E para aproveitar, a segunda curiosidade aqui é exatamente sobre quem é o Sam Cunningham. O Sam Cunningham, ele é o grande produtor, né, de Sexta-feira 13. Ele já tinha tentado vários filmes antes. O mais famoso dele e o mais antigo é o Aniversário Macabro, que hoje em dia as pessoas não conhecem porque é um filme muito antigo. E ele tentou se aventurar com filmes, por exemplo, eróticos e infantis também, porém nenhum deu certo. O único que deu certo é Aniversário Macabro. E aí... Era a sina dele, né? Tipo, ele tinha que é o Exploitation. Trabalhar com isso, Ele fazia muito... Ele, na verdade, quando ele começou a fazer, né? Ele fazia esses filmes com baixo orçamento e mais voltado ali pro terror, né? Pro slash tal. Sendo que ele não curtia tanto fazer isso. E aí ele tentava o tempo todo ir pra outros ramos, só que não conseguia. Só que ele não conseguia, porque ele não gostava, mas era o que ele sabia fazer de melhor, mas o que dava certo. E aí acabou que Sexta-feira 13 deu no que deu. Que aí ele voltou a fazer filmes mais slash, mais terror. E aí surgiu o Sexta-feira 13, como ele mesmo disse. E o que seria Sexta-feira 13, né, além do Cunningham, sem o Tom Savini, né? E aí a gente já falou nossa terceira curiosidade aqui, que é justamente sobre o Tom Savini, que é basicamente a estrela oculta ali de Sexta-feira 13 e que fez tudo ser o que é, né, que é o maquiador. No caso, ele produziu os efeitos especiais do filme. Sim. Só que, o que ele usou pra fazer aqueles efeitos especiais que na época eram tão assustadores, porque assim, era muito violento. Sim. E não tinha o CGI que a gente tem hoje, não tinha nada disso. Sim, e ele até fala que ele foi no cinema pra ver a reação das pessoas com os efeitos assim do filme. A inspiração dele foi a guerra do Vietnã, ele foi fotógrafo da guerra. Então ele viu coisas muito brutais e ele pegou isso e conseguiu ressignificar mais pro trabalho dele. E eu achei isso fantástico. Que seria um trauma, né, vamos dizer assim, da vida dele. Ele conseguiu pegar isso e trabalhar de uma forma artística com isso. O que é muito interessante. É bem interessante, sim, de fato. E basicamente isso foi o que inovou o Sexta-feira 13. Por isso que ele é a grande estrela de Sexta-feira 13. Sim, porque isso deu origem, por exemplo, ao Jason, que ele fez ali as deformações para que o Jason ficasse mais assustador. Exatamente. Ele pegou e fez as mortes daquela forma também para ficar ainda mais macabro. E isso diferenciou ele, por exemplo, do filme Halloween, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que assim, se não fosse o Savini, Sexta-feira 13 não teria sido o que é, né? Ele seria só mais um filme ali, Exploitation. De slash. Só um filme mais de slash ali, que seria passado batido, que era o que
se via E que não ia fazer sucesso, não ia render 59 milhões. Porque o que impactou mesmo foi de fato isso, né? O Savini foi o grande responsável pela estética do filme. Isso que chamou muita atenção do pessoal. A arte que ele fez. A arte, exatamente. E era muito impressionante que ele fazia bolsas de sangue, próteses, aparece um monte de coisa. Inclusive, quem quiser saber mais sobre os detalhes técnicos de como ele fazia essas coisas, que é muito curioso, pelo menos pra mim e eu acho que pra quem gosta bastante de cinema, a gente indica esse livro aqui, o Sexta-feira 13, que é esse livro. Que é Os Arquivos de Crystal Lake, que ele é muito interessante. Ele é um pouco cansativo por ser um documentário, mas ele é muito interessante, que ele explica detalhes técnicos, detalhes do elenco. Se você é fã mesmo de Sexta-feira 13, eu acho que vale muito a pena. E falando aí do Savini, a gente tem a nossa próxima curiosidade, que é a imagem do Jason, né? Que, bom, tudo que a gente viu do Jason ali foi criação, vamos dizer assim, foi essa parte estética. O Savini foi o grande responsável. Até porque Miller, que é o roteirista do primeiro Sexta-feira 13, ele escreveu o Jason como um garoto normal. Sim. Como um garoto normal que se afogou no rio e a mãe ficou pé da vida lá com os monitores, que os monitores estavam fazendo vocês sabem o quê. E não tomou conta do garoto, e o garoto se afogou. E aí o Savini, ele teve a ideia de que o Jason, por debaixo da máscara, ele fosse deformado, né? Tivesse a característica do rosto deformado. Então ele que deu essa ideia, sendo que ele ainda não pensou só na questão dele já adulto, mas já de colocar um aspecto dele ainda criança com alguma deformação, né? De não ser um menino totalmente saudável, mas aí teve aquela questão de que o roteirista queria de um jeito, ele achava melhor de um outro, e aí no filme acabou indo daquele jeito que a gente conhece, né? Alguns ainda falavam que ele teria síndrome de Down, mas aí acabou que isso não foi realmente abordado no filme, né? Foi só algo mesmo... Uma deformidade. Uma deformidade. A quinta curiosidade é que os produtores não queriam fazer uma saga do filme. Sim. A intenção era só ter um filme e não ter os outros. Tanto que nesse livro aqui, quem for pegar para ler, vai ver que o autor, ele basicamente se prende mais ao primeiro Sexta-feira 13, que inclusive é o que a maioria, no consenso ali, aborda como o melhor que teve ali da saga em si, é o primeiro Sexta-feira 13. Que o resto foi mais para continuar meio, e acabou inclusive virando o que eles não queriam de início, né, fazer. Até porque eles queriam que o Jason só fosse uma surpresa final do primeiro filme. Sim. Eles não queriam tornar o Jason um vilão. Isso. Não era essa a intenção deles. Não era essa. E aí muitos dos produtores, eles até saíram, pararam de fazer o filme, aí entraram outros. Você percebe, por exemplo, que em toda a franquia são roteiristas diferentes que fazem o filme. Vai mudando, roteirista e produtor. Porque a ideia inicial era a arte deles, né? Era de fato se diferenciar dos outros filmes slashers que a gente vê. E o serial killer é homem. Isso, por exemplo. Eles queriam fazer um filme... Tipo o Halloween, né? Tipo Halloween. Eles queriam se distanciar disso, mas acabou que no final... Acabou sendo a mesma coisa. Mas não porque eles queriam. Os produtores iniciais, eles não queriam isso. Exatamente. Eles queriam fazer algo diferente, só que aí veio o povo lá... Viu o dinheiro, né? Money, viu que o filme fez sucesso. E aí eles fizeram a mesma coisa. Sim. Até porque Halloween estava fazendo sucesso na época, eles queriam imitar para fazer mais dinheiro. Beber nessa fonte. E eles se ferraram bonito, porque eles não fizeram tanto dinheiro quanto o primeiro. Exatamente. Porque o primeiro foi uma coisa inovadora, o segundo já não. E o resto, menos ainda. Se bem que é aquilo, né? Acabou que Sexta-feira 13, de um jeito ou de outro, acabou entrando, conquistando ali uma legião de fãs. E até hoje, né? Não é à toa que a gente vê o Jason em várias franquias, né? Já teve jogo do Sexta-feira 13. Teve HQ que eu fiquei sabendo. Sexta-feira 13, inclusive aqui no Mortal Kombat a gente tem aqui o Jason como um dos lutadores, né? Então, realmente, Sexta-feira 13 marcou. E a sexta curiosidade, né? Aproveitando essa questão que a gente estava falando, que não queria que o Sexta-feira 13 fosse uma imitação de Halloween, que distanciasse, né? O Jason, ele no primeiro filme, ele não era o assassino.
né? Na verdade, quem era o assassino era a mãe a mãe dele. Pamela Wolf. Ela que era a grande... psicopata. A psicopata de lá, mas tudo bem que assim, ela foi uma... Pô, o filho dela morreu, né? Também tem aquilo. Porque assim, vamos lá, era a mãe que perdeu o filho por causa de gente que foi... Descuidada. Que descuidou do filho dela e deixou o filho dela morrer afogado. Tá que ela não tinha porque também de virar uma psicopata e sair matando todo mundo. Mas ela ficou com uma espécie, tipo, de sede de vingança, porque não tinham cuidado bem do filho dela. Tudo bem que assim, ela começa a matar gente que não tem nada a ver. Também tem isso, né? Não, mas isso não é à toa que começou essa questão de... Você percebe que Sexta-feira 13 sempre mata quando tá... Principalmente quando tá transando, né? Sim, então, e foi por causa exatamente disso, né? Porque o filho dela morreu porque eles estavam fazendo isso, né? Exatamente. É por isso que Sexta-feira 13 tem tantas cenas assim, né? Geralmente envolve ali cenas sexuais e o Jason aparece e mata o casal que tá ali. Que na verdade não é o Jason. Que na verdade, assim, nos outros é o Jason. Se a gente for ver agora, tipo... Se a gente for pegar os mais recentes, é sempre o Jason ali matando. Aí se você pega o primeiro e você ainda não sabe, você ainda não viu o primeiro, mas viu os outros e tal, viu esse recente, por exemplo, de 2009, que é tipo um reboot que eles fizeram, você vai pensar que daquele primeiro filme de 1980, você vai pensar que é o Jason matando, até porque quem fez o Jason foram vários caras diferentes até encontrarem a atriz Beth Palmer. Sim. Então você vai achar que é o Jason. Só que no final não é. Acho que todo mundo sabe disso, né? O filme é de 1980, gente. Pelo amor de Deus, se você reclamar de spoiler aqui, já sabe, né? O filme é de 1980. E a gente percebe que, como a assassina é a Pamela Wolf, a gente percebe um dedinho aí de psicose, né? Sim. Que também é um clássico que inovou o cinema, principalmente do terror. Eu sempre achei essa relação quando eu vi Sexta-feira 13, assim, eu liguei logo, né, a psicose, essa questão da mãe, tal. Tá que a gente não vai dar spoiler de psicose, mas eu acredito que todo mundo também já tenha visto. Porque também é muito antigo. Se você não assistiu e você tá aqui vendo esse vídeo, querendo reclamar de spoiler aqui embaixo, você trate de ir lá, parar esse vídeo e ir lá, assistir o filme e voltar aqui. Isso. Pra não reclamar da gente. Porque isso é de curiosidade, é pra quem já viu. Então se você não viu, rala do vídeo e volta depois. Vai lá, assiste Sexta-feira 13 o primeiro e assiste Psicose também. Mas então, aí continuando, vocês que já assistiram, né, a gente tem a questão ali que o Norman, né, que era... Na verdade, a mãe não era a mãe, era o Norman, né? Então essa é meio que uma diferença, porque no Sexta-feira 13, de fato, era a assassina mesmo ali, era a Pamela e não o Jason. Já no Psicose não, era o Norman e não a Norma. Só que lá vestido incorporado de Norma. Entendeu? Então a diferença ali dos dois é basicamente essa. Mas tem ali o elo entre filho e mãe do mesmo jeito, né? A gente percebe isso. Mas é difícil você criar algo novo. Sim. Geralmente você cria a partir de tudo que você conhece. Sim. Então, ele copiou, por exemplo, eu vou falar da... Sétima curiosidade. Da sétima curiosidade já. Ele copiou o modelo, né, de Halloween. Porém, ele não copiou, tipo, o filme todo. É aquilo que eu falei. Teve essas diferenças que deveria ser um homem, mas eles trocaram por uma mulher. E teve essa questão do Tom Savini, né, inovando também, que é algo que não tem Halloween. Que não tem Halloween, exatamente. Então ele só copiou o modelo ali de como fazer um filme slash. Existe esse modelo, se vocês não sabem. Sim. E eles tentavam o tempo todo se distanciar de Halloween, só que a gente percebe que Halloween sempre foi inspiração, então meio que ficou uma coisa meio controversa, que ao mesmo tempo que eles queriam se distanciar, ao mesmo tempo... A gente fala, não é uma inspiração. Não é uma inspiração. Não, mas ao mesmo tempo era, porque naquela época Halloween tava fazendo sucesso. Era Halloween, então... Tava no hype. Era tipo... A Marvel, quando fazia alguma coisa e a DC tava ali fazendo, não, a gente não tá se inspirando na DC não. Só que tava se inspirando. Mas a gente tá fazendo um negócio aqui muito parecido, mas é totalmente diferente, sabe? Tipo quando Crise nas Infinitas Terras lá na DC lançou, e aí falou, vamos fazer Guerras Secretas aqui, mas não é não, entendeu? Né? Gente, não tenham vergonha de se inspirar. É assim que a gente cria as coisas, a criatividade funciona desse jeito. A fada é o quê? A fada é uma mulher com asas de borboleta, e aí? É dessa forma que a nossa criatividade funciona. E pra você fã da Marvel que tá assistindo esse vídeo, quando eu falei agora de Guerras Secretas,
Eu sei que Guerra Secreta lançou em 1984 e Crise nas Infinitas Terras em 1985. Porém, Crise nas Infinitas Terras ele já estava sendo elaborado e produzido muito antes de Guerras Secretas. A Marvel só foi lá e saiu na frente e lançou primeiro. Então, para você, antes de reclamar aqui no comentário, assim, não, mas a Marvel lançou primeiro, já estava sendo produzido na DC. Mas, isso daqui não é quadrinho, gente. E também tem a questão de diferença entre Halloween e Sexta-feira 13, é que Sexta-feira 13 era mais algo feijão com arroz, ou seja, algo mais amador, porque eles buscavam chegar mais perto da realidade, porque a realidade que era o horror para eles. Porque você ser, por exemplo, perseguido por um assassino e o assassino arrancar a tua cabeça, é muito mais fácil acontecer do que, por exemplo, uma outra coisa que é essa questão que eu falei de eles não quererem que tivesse continuação, que o Jason pega e simplesmente volta para vingar a morte ali da mãe. Então é algo muito sobrenatural. Os primeiros criadores, eles não queriam isso, eles queriam a realidade nua e crua, e que isso é que assustava realmente. Enquanto Halloween, ele pega o terror como algo mais artístico, um pouco mais sobrenatural. E aí acabou que Sexta-feira 13 foi isso, né? Pegou essa pegada sobrenatural também, que era o cara que morria e nunca morria, né? Você matava o Jason, mas ele sempre voltava. Mas é aquilo, a gente tem que levar em conta que não era algo que os produtores iniciais queriam. Sim, não é à toa que eles saíram... Acabou sendo por causa da fama mesmo, né? A oitava curiosidade é que Crystal Lake existe de verdade. E o nome do acampamento é Nobibosco. Não sei se falei certo, gente. Me desculpe se eu não falei, que eu devo estar falando tudo errado aqui nesse vídeo. E uma coisa ótima disso, né? Assim, na ironia mesmo, é que depois que o filme foi gravado lá, o que aconteceu com o acampamento? Ninguém queria ir mais em acampamento nenhum. Diminuiu 69% das pessoas que iam no acampamento. E principalmente esse, né? Esse acampamento onde foi gravado o filme que... Ninguém mais queria ir para acampamento, gente. É isso. E até hoje esse local, o acampamento Nobibosco, ele preserva coisas assim do filme, objetos e lembranças do filme. E na nona curiosidade que a gente tem aqui, essa eu aposto que você não sabia, que é sobre a musiquinha, né, que toca quando o Jason aparece. Talvez você que seja muito Ou fã... quando tá por perto também. Quando ele tá chegando ali, toca aquela musiquinha até icônica. Até no jogo, mas talvez você que já tenha jogado, já tenha visto ali as informações, né, a curiosidade e tal. E que é a seguinte, a música, ela é Kikimomo, que significa Killmon, né, que no caso é mate-mãe, né, porque é basicamente a abreviação ali do Kill e do Mon. Aí fica, quando ele falava no microfone, dava um eco, então ficava esse Ki, ficava Kik, e o Mon ficava Momon. Então eu ficava repercutindo isso direto. Só que acaba... Não tem como a gente fazer aqui isso, né? Que se você for falar Momo, não fica igual. Mas lá quando você falava e dava aquela repercussão toda no efeito, né? Dava isso que a gente escuta quando a gente está assistindo Sexta-feira 13, quando está jogando. A 10ª curiosidade é que nem todos os filmes se passam numa Sexta-feira 13, né? No caso... O primeiro e o segundo, os dois se passam numa Sexta-feira 13, porém Sexta-feira 13 diferente. O segundo, ele se passa numa Sexta-feira 13, porém o terceiro se passa logo em seguida. Logo em seguida, isso a gente não... Pegou a gente de surpresa quando a gente estava olhando, que a gente não sabia, a gente achou que tinham passado anos. E o quarto também passa logo em seguida, e aí é o domingo. Tudo bem, são dias corridos mesmo, né? Isso foi uma coisa foi uma curiosidade que a gente não sabia. E a 11ª curiosidade é a respeito de um outro assassino clássico dos cinemas, né? Que é o Fred Krueger, que ele aparece não só que a gente é o mais conhecido, que é o Fred vs Jason, né? Mas ele também aparece em uma outra produção do Jason. Jason vai para o Jason vai para o Inferno, que é lá um dos últimos já da saga clássica. E no caso o Sean Cunningham, ele era muito amigo do produtor, né, de A Hora do Pesadelo, que era o Wes Craven, que ele foi um grande amigo, grande parceiro do Sean Cunningham.
Sim. E, assim, ele dava muitos palpites lá no estúdio quando o Sam tava fazendo Sexta-feira 13. E quando o Wesley tava fazendo A Hora do Pesadelo, que foi algo um pouco depois, o Sam passou a dar também palpites. Então um dava palpite pro outro porque A Hora do Pesadelo deveria ser uma espécie de continuidade, assim, do legado de Sexta-feira 13. Sim. Era pra A Hora do Pesadelo dar uma espécie de continuidade aos filmes de terror slash da época. Sim, isso mesmo. E a 12ª curiosidade é que a trama é inspirada em 3 clássicos do terror e do suspense, que é a Agatha Christie, Stephen King e o John Carpenter, de Halloween. Próprio Halloween, sim. E sobre a Agatha Christie, o Sexta-feira 13 é inspirado no romance dela E Não Sobrou Nenhum, em que um grupo de personagens são assassinados um a um num local confinado. Então você percebe aí uma certa influência de Agatha Christie para Sexta-feira 13. E eles usaram muito, principalmente o Savini, Carrie a Estranha, como modelo ali para fazer o filme, inclusive para dar palpite e ideia pro filme. E por último, que eu acho assim um dos mais importantes também, não desconsiderando os outros, é como a história foi construída. E essas cenas sangrentas foram baseadas nos próprios medos, assim, dos roteiristas, dos produtores. Então, eles exploravam muito os próprios medos. Eles também faziam essas cenas a partir de pesadelos que eles tinham e outros assassinatos, assim, famosos. Outra coisa que contribuiu para isso foi as religiões, principalmente a religião católica, que eles usavam a morte dos santos como inspiração para as mortes do filme de terror. E no caso o Miller, né, o roteirista, ele se baseou na própria vida dele, né? Na verdade, quando a gente foi, como a gente estava falando aqui, os produtores, né, os roteiristas do filme, eles, quando estavam escrevendo Sexta-feira 13, eles pegaram muito das próprias experiências que eles tinham. Só que, claramente, eles transformavam essas situações de uma forma mais artística. Mas tinha, por exemplo, problemas com a mãe, aí também colocaram, né? O Miller tinha problema com a mãe, que ele não sabe se confiava, se ela ia atacar ele ou se ela ia cuidar dele. Ele tinha esse problema com a mãe, então... E aí ele construiu essa personagem, a Pamela Vulso, com base na própria mãe. Então a gente vê que teve muito de experiência dos próprios envolvidos ali na produção do filme, né? Como tinha lá o Savini, né, que vivenciou a guerra e trouxe, né, pro filme para poder fazer a maquiagem. Na hora que você estava escrevendo na hora que estava escrevendo e produzindo filmes, eles também tiveram esses insights da própria vida para poder estar trazendo pro filme. Então o Sexta-feira 13, ele acaba sendo um reflexo, né, dessas experiências dos produtores, dos roteiristas, né, e tal. E outra coisa que eu acho importante é que não eram só os produtores e roteiristas que faziam o filme. Todos os funcionários lá presentes podiam dar palpite. É verdade. O elenco podia dar palpite de como fazer tal cena. Eles davam muita liberdade criativa para todo mundo. Inclusive essa questão do elenco, né? Eles nem eram muito criteriosos assim para poder estar escolhendo ali quem ia trabalhar com eles, né? Na verdade. Na verdade, que eles foram criteriosos, foi no caso a vilã ali. E a protagonista, que é a Alice. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu curtir aí embaixo se vocês gostaram, para ajudar o nosso trabalho. Não esqueçam de se inscrever aí embaixo. Se tiver aí vermelho, quer dizer que você ainda não está inscrito. E se tiver cinza, você ainda está inscrito. É bom você conferir, porque o YouTube está dando mais bugadas. E se você realmente não for inscrito, é importante você se inscrever para acompanhar esse conteúdo, né? Que a gente às vezes faz um especial, tipo, esse é um especial Sexta-feira 13, com matemática e tal. E a gente também traz gameplay. E você fica protegido e o Jason não vai atrás de você se você se inscrever aqui no canal. Senão ele vai puxar teu pé aí nessa Sexta-feira 13, nessa madrugada de Sexta-feira 13, ele vai puxar teu pé e te arrastar pro inferno com ele. E deixa um comentário aí se você já sabia dessas curiosidades, ou se você não sabia, se você se surpreendeu com alguma, e se tem alguma nova curiosidade que a gente não sabe e que você sabe, pode compartilhar aí nos comentários com a gente. Então é isso, pessoal. Fui!